E o vereador Cabo Rubem está aqui conosco na ponta da linha, é vereador de oposição e vai nos ajudar a entender um pouquinho o que está acontecendo lá no município de Limoeiro do Norte. Vereador, muito bom dia, é um prazer conversar com o senhor e muito obrigado pela atenção de conversar com a nossa equipe ao vivo aqui no Nosso Ponto de Vista. Estamos no ar pelo canal 180, pelas rádios Canudos FM e Campo Maior AM. A satisfação é minha de poder estar participando desse renomado programa. Vereador, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho o que está acontecendo nessa situação administrativa lá de Limoeiro do Norte, porque essa ausência do prefeito tem sido sentida também na realização, ou seja, no cumprimento de alguns serviços lá do município de Limoeiro do Norte. Eu queria que o senhor atualizasse aqui para a nossa audiência, para quem está chegando agora, como é que está essa situação e como é que o senhor aí, frente ao seu mandato na Câmara Municipal, tem acompanhado isso de perto em Limoeiro, por favor. Aqui na cidade de Limoeiro do Norte, a gente está passando por uma situação que, no mínimo, é inusitada, né? Que é a ausência do senhor prefeito, o senhor José Maria Lucena, que foi reeleito, aliás, em 2020, né? E ainda esse ano a gente não viu mais a presença do prefeito na nossa cidade, né? E a cidade ela está sendo comandada por secretários, né, por pessoas ligadas à família do senhor prefeito, e a gente entende que não é o correto, né, que projetos de leis estão sendo mandados para a Câmara, que leis estão sendo, de certa forma, sancionadas, sem que o prefeito esteja em condições. A gente recebeu informações de que o senhor prefeito se encontra internado há meses, que na casa dele tem uma UTI instalada e que recentemente ele teve que ir para o hospital porque o seu quadro de saúde se agravou. Queremos deixar bem claro que a gente tem o respeito, que a gente tem uma certa admiração pela pessoa do senhor prefeito, porque ele é um limoeirense que levou o nome de Limoeiro, né, para todo o Brasil, mesmo é desembargador federal aposentado, foi presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas não podemos aceitar que a nossa cidade ela seja comandada por pessoas que não foram eleitas, e isso tem trago alguns problemas, como falta de atraso, credores reclamando que não estão recebendo pelos serviços que prestaram, né? Concursados que estão sendo convocados e a gente não sabe quem é que vai dar posse. Então, é uma série de problemas que está sendo acarretada por essa ausência, e a gente, no início do ano, protocolamos no Ministério Público a denúncia de ausência, né? Até mesmo porque chegou na Câmara essa denúncia através de um popular, e por 11 votos a 1, a Câmara recusou a denúncia, ou seja, não acatou a denúncia de ausência do prefeito, e por isso continuou tudo da forma que está, ou seja, pessoas à frente da administração sem ser a figura do prefeito. Vereador, eu sei que essa é realmente uma situação que é inusitada, porque é muito difícil a gente ver uma situação como essa. O prefeito Zé Maria Lucena, como o senhor disse, é uma figura muito conhecida no meio político, no Vale do Jaguaribe, também no meio jurídico, já foi desembargador, importante nome da esfera jurídica, não só aqui no estado do Ceará, mas também na região Nordeste. Mas desde o começo do ano que o prefeito não é visto em Limoeiro do Norte, o vereador, e a Câmara Municipal aí de Limoeiro do Norte, o senhor falou já que apresentou esse requerimento ao Ministério Público, o Ministério Público, inclusive, já fez cobranças à Prefeitura acerca desse assunto, acompanhei recentemente, inclusive, na imprensa cearense, esse destaque, assim, inusitado, né, a ausência do prefeito, mas o que é que se sabe, vereador, acerca desse assunto? A Câmara buscou alguma informação junto ao Executivo? Como é que esses pagamentos estão sendo feitos? Como é que os serviços estão sendo prestados, tendo em vista que tudo precisa passar pelo crivo do administrador, que é o prefeito do município, né? A Câmara, ela não acatou a denúncia, né? Porém, a gente vê no dia a dia, né, nos corredores da Câmara, a insatisfação dos vereadores, que não conseguem conversar com o prefeito desde o ano passado, que não conseguem despachar com o prefeito desde o ano passado.
a gente vê essa insatisfação, por mais que os vereadores, os outros 14 vereadores, sejam da base do prefeito, mas há uma insatisfação entre eles em relação a essa situação. E tudo isso agravado por conta que a família do prefeito, ela não aceita o prefeito se licenciar para se tratar da saúde, né? Para dar atenção ao tratamento de saúde, pelo simples fato de ser rompido com o grupo da vice-prefeita. Ou seja, o prefeito e a vice foram às ruas de voto, dizendo que na ausência do prefeito a vice assumiria, mas na prática isso não aconteceu. A vice-prefeita, a Dilmara do Amaral, desde maio de 2021 é rompida com o prefeito, e simplesmente hoje recebe o salário de vice-prefeita, mas está afastado de tudo, ou seja, hoje ela não desempenha nenhum papel na administração pública, né? E a gente só pode aceitar que uma pessoa que foi eleita para substituir o prefeito não possa ocupar o cargo, porque a família do prefeito não aceita que o comando do município seja passado aqui de direito. Vereador, e afinal de contas, já que o prefeito já que os vereadores da base, não, o senhor já disse, né, testemunho aqui para a gente, estão insatisfeitos e não conversam com o prefeito desde o ano passado, pelo menos, como o senhor disse, quem está comandando o município, vereador? Se o prefeito não tem aparecido na cidade, a vice-prefeita não assume o cargo, como é que o município vem sendo administrado, vereador? O que a gente vê comentar entre os vereadores, né, e pelo menos o que eles passam para a gente, é que as coisas são tratadas com a filha do prefeito, a deputada estadual Juliana Lucena, com o chefe de gabinete Júnior Moreira e com o secretário de Finanças Almar Santiago. Ou seja, o que era o papel para que o prefeito estivesse desempenhando, quem está desempenhando são essas três pessoas. E em relação aos serviços, vereador, o senhor falou sobre atraso de alguns pagamentos a servidores, fornecedores que estão aí fazendo cobranças à prefeitura. Esses serviços, a priori o senhor falou 2, mas outros serviços estão sendo prejudicados aí no município pela ausência do prefeito, não? Sim, com certeza. A gente tem aqui uma situação de várias obras paralisadas, né? No centro do nosso município aqui, tem a reforma de 2 mercados que foram iniciadas ano passado, né? Uma delas está com 4 meses de atraso, a outra já se encaminha há 1 ano e nada foi feito, pelo que a gente tem presenciado aqui, vai se atrasar também, e está parada, não tem nenhum funcionário lá, né? A gente tem aqui visto aqui nos últimos meses prestadores de serviço reclamando do atraso de salário. Esse mês houve o atraso de servidores concursados, de servidores efetivos, né? A gente também aqui constatou aqui nesse mês indícios de funcionários fantasma, ou seja, pessoas de uma cidade aqui do Vale do Jaguari, que fica a 100 quilômetros de distância de Limoeiro, que estão na folha de pagamento de Limoeiro do Norte, mas que a gente não encontrou trabalhando. E quando a gente foi investigar, a gente viu que essas pessoas que estão recebendo dinheiro público são pessoas ligadas a agentes políticos da cidade de Iracema, né, que ajudaram, trabalharam na campanha da deputada Juliana Lucena. Ou seja, o dinheiro público, a máquina pública limoeirense está sendo usada para pagar uma dívida de campanha, né? Com relação à ausência do prefeito, o Ministério Público ouviu o prefeito, no seu relatório final colocou lá que o prefeito se encontra muito debilitado, e inclusive ficou na dúvida se o prefeito está senil, né? Porque o promotor viu que o prefeito está muito debilitado, o promotor remeteu para a NUINC, que é o Núcleo de Investigação Criminal do MP, o nome dessas pessoas que estão operando como se fossem o prefeito, né? Que no caso é uma das filhas do prefeito, a secretária de governo, o secretário de finanças
ao Márcio Santiago, o chefe de gabinete Júnior Moreira e também o Osiel Carneiro, que é assessor do senhor prefeito. Então, essas 4 pessoas estão sendo investigadas pela NUINC, né, que é um órgão do Ministério Público, mas o município continua da mesma forma. Já se passou aí 2 meses desse relatório final do Ministério Público e nada foi feito de concreto. O município continua sendo prefeito, o município continua sendo administrado por pessoas que não foram eleitas. Vereador, falando sobre essa situação mesmo, o Ministério Público abriu um processo administrativo e fez oitivas, inclusive decretou sigilo dessa oitiva acerca da situação em que ouviu o prefeito do município de Limoeiro do Norte e abriu esse processo administrativo justamente para analisar e investigar todas essas situações. Mas, vereador Cabo Rubem, não é de responsabilidade da Câmara Municipal fazer conduzir todo esse processo? E uma outra situação, vereador, o senhor acha que a vice-prefeita não assume definitivamente aí a Prefeitura de Limoeiro do Norte, tendo em vista todas essas circunstâncias, por conta dessa briga política mesmo que existia entre os dois, não? O Ministério Público, ele remeteu para a Câmara, né, entendendo ser de competência da Câmara a apuração do crime político-administrativo, que no caso é a ausência do prefeito, né? Porém, a mesa diretora entendeu que já havia sido votada uma denúncia, né, e que essa denúncia vindo do Ministério Público seria a minha denúncia, que eu não fiz na Câmara, e sim no Ministério Público. Então, teria que ser uma denúncia oriunda de um eleitor, de um cidadão limoeirense, né? Com relação a essa questão da prefeita não assumir por conta desse racha político, por conta desse desentendimento, desse rompimento, isso está mais do que claro na cidade, entre os munícipes, aqui em Limoeiro do Norte. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas ainda em 2021, no primeiro ano de governo dessa nova administração, houve uma situação inusitada onde a filha do prefeito se desentendeu com a vice-prefeita e pediu a sala onde a prefeita ocupava lá no centro administrativo da prefeitura. Então a prefeita ficou sem gabinete, a prefeita teve as pessoas ligadas a ela exoneradas dos cargos em comissão. Então, assim, ficou mais do que claro, mais do que comprovado o rompimento, e esse é o fato maior da vice-prefeita hoje não está conduzindo o município para o qual ela foi eleita como vice-prefeita. Vereador, e o que a deputada diz, a deputada filha do prefeito Zé Amarelo Sena, ela se manifesta nas redes sociais acerca do estado de saúde do seu pai, o porquê dessa ausência, desse sumiço do prefeito, os secretários, o que se questiona aí na imprensa do município, mesmo nas ruas, nos bares, nas conversas aí de Limoeiro do Norte, com uma situação muito curiosa, né? A ausência do prefeito, né? Ou seja, a autoridade maior do município. E se é por motivo de saúde, por que o prefeito não se afasta para cuidar da sua saúde e tratar adequadamente da sua saúde? É uma situação realmente muito delicada, não é, vereador? É uma situação muito delicada. A deputada, ela só se manifestou uma única vez, né, na tribuna da Assembleia, e acusou a oposição de estar com perseguição ao seu pai. Disse que a oposição estava com preconceito pelo prefeito ter uma idade avançada, estaria cometendo o etarismo, que é o preconceito por conta da idade, né? Várias acusações vazas. Tudo isso para tentar passar a imagem de que o que está ocorrendo na cidade não é nada de grave, né? Mas quem é aqui da região do Vale do Jaguari, quem é do Limoeiro do Norte, sabe dessa situação. Infelizmente, a imprensa aqui pouco divulga essa situação, porque quase todos os canais de imprensa têm contratos com a prefeitura, recebem pagamento de uma empresa que presta serviço de comunicação
para a Prefeitura Municipal do Limoeiro do Norte e simplesmente se calam com relação a esse assunto, não tocam nesse assunto. Infelizmente, o único meio que as pessoas podem ficar sabendo é as minhas redes sociais, onde a gente divulga as ações que a gente está fazendo, onde a gente divulga os protocolos que a gente faz no Ministério Público, denunciando esse crime de usurpação de função que está acontecendo aqui, crime de falsidade ideológica, porque tem muito documento que não foi assinado pelo prefeito, tem muito documento que é assinado eletronicamente, e como é que isso pode estar acontecendo se o prefeito não está presente, se há essa dúvida do prefeito estar internado em coma ou não? São denúncias muito graves e uma situação realmente que fica bastante clara nas entrelinhas acerca desse posicionamento, né? O vereador, em relação ainda a esse processo administrativo do Ministério Público, em que pé anda isso? O senhor já mencionou aqui, mas está aguardando ainda a manifestação da promotoria? Como é que é? Como é que está esse processo? O processo ele foi finalizado, o processo administrativo, né? O promotor pediu a investigação sobre esses 4 agentes políticos que estão cometendo o crime de usurpação de função, né? E remeteu, né, na sua conclusão, o promotor remeteu para a Câmara Municipal as oitivas, né, que ele tinha deixado em sigilo, mas que veio a público, né? Todo mundo teve acesso à oitiva do prefeito, à oitiva das pessoas que foram ouvidas pelo promotor, e pediu para que a Câmara, né, recebesse a denúncia que o vereador Cabo Rubens fez na promotoria como uma denúncia na Câmara de Vereadores. Porém, a mesa decidiu que não seria uma denúncia essa remessa que o promotor fez para a Câmara. Que situação. O vereador, só reforçando, o senhor já destacou, mas já havia feito também uma denúncia na Câmara Municipal acerca de possíveis cargos fantasmas também na Prefeitura ou coisa parecida. O senhor apresentou essa denúncia também por lá? Não, eu não apresentei a denúncia porque eu fiz um requerimento solicitando ao setor de recursos humanos da Prefeitura a lotação, o local de lotação das pessoas que eu encontrei na folha de pagamento e que são comprovadamente da cidade de Iracema. Então, eles têm um prazo de 20 dias para me fornecer o local de lotação dessas pessoas, para que a gente realmente possa ficar sabendo aonde estão lotados, mas a gente já comprovou que essas pessoas não estão vindo para a cidade de Limoeiro do Norte, moram e têm atividades na cidade de Iracema, porém estão na folha de pagamento e estão recebendo dinheiro público da cidade de Limoeiro do Norte, pelo simples fato de estar sendo cumprido um compromisso político da deputada com o grupo político da cidade de Iracema. O vereador, na sua opinião, para a gente já ir finalizando aqui o nosso papo, a nossa conversa, na sua opinião, como é que se resolve essa situação toda? É o afastamento do prefeito e a vice-prefeita assumindo o cargo? O que está no nosso regimento, o que está na nossa lei orgânica é isso. Se o prefeito precisa se ausentar mais do que 15 dias, ele tem que tirar uma licença, ele tem que pedir autorização à Câmara para tirar essa licença, né? E, logicamente, a lei diz que quem tem que assumir a cadeira de prefeito é a vice-prefeita, né? E isso pode acontecer de 2 formas. Ou a Câmara abrindo um processo investigatório para se apurar a ausência do prefeito e, se comprovadamente isso ocorrer, dá posse à vice-prefeita. Ou então a família do prefeito entender que ele não tem condições de permanecer à frente do município e solicitar essa licença. Isso é o que pode ser feito, e isso é o que tem que ser feito, né? A gente entende que muita coisa que acontece aqui no nosso município, se fosse o prefeito que estivesse no comando, não estaria acontecendo, porque ele tem um nome a zelar, ele tem uma história a zelar, e esse nome, essa história, está sendo jogado na lama, porque pessoas que têm ambição pelo poder não deixam o mesmo se afastar.
E fica essa situação, né? Todo mundo comentando a ausência do prefeito, porque é sentida a presença do prefeito aqui no nosso município, né? Há meses não tem uma foto dele, há meses não tem um vídeo dele, né? E o que comentam-se é que o mesmo se encontra hospitalizado, em estado de coma. Isso a gente não sabe porque ninguém fala sobre esse assunto, mas as informações que chegam e, diante dessas dúvidas, fica o povo sem saber em quem acreditar. O vereador, e o sentimento das ruas? Você que é um vereador, certamente conversa muito com as pessoas aí nas ruas de Limoeiro do Norte. Qual o sentimento das pessoas, né? Como é que as pessoas se deparam com uma situação como essa, até mesmo preocupadas com a saúde do prefeito, né? Exatamente. Além da situação, do sentimento de preocupação, tem o sentimento de revolta, porque quem é limoeirense sabe da fragilidade do doutor José Maria Lucena, né, porque ele é uma pessoa que todo mundo sabe que ele tem uma diabetes alta, que ele faz hemodiálise, isso faz há anos, a gente sabe disso, quem é limoeirense sabe, né, e quem vem acompanhando a sua debilidade nos últimos anos, né, tem um sentimento de revolta, porque estão jogando o nome do prefeito na lama, infelizmente. Uma situação complicada. Vereador, muito obrigado aqui pela conversa, pela atenção aqui com a nossa equipe. Vamos acompanhar de perto aí essa situação lá em Limoeiro do Norte. Nós também vamos ouvir outros vereadores aí da Câmara Municipal de Xeramobim, de Limoeiro do Norte, para a gente entender um pouco mais dessa situação e abordar esse assunto aqui e trazer um pouco de esclarecimento aí à população de Limoeiro do Norte, do Vale do Jaguari, dessa terra tão querida, que é tão importante para o estado do Ceará e para o Vale do Jaguaribe. O vereador, muito obrigado, vereador Rubem, muito obrigado aqui pela participação no Ponto de Vista e até a próxima.